Israel e Palestina. Israel, Islã, muçulmano. E aí? Quem é que está certo nessa guerra? Qual deles realmente tem probabilidade de vencer? Meu nome é Rodrigo Nogueira e eu vou explicar um pouco sobre a espiritualidade por trás dessa situação. Qual dos dois está certo? Se você tanto apoia um quanto apoia o outro lado, né? O Brasil também está dividido nesse sentido de apoio. E aí, gostaria de saber qual é, primeiramente, a sua opinião sobre isso. E eu vou te explicar o que realmente está acontecendo por trás de todo esse processo. Primeiramente, eu quero dizer a todos vocês que é preciso entender e avançar na busca correta da compreensão sobre a espiritualidade, tá? De maneira nenhuma quero fazer uma afronta, um ataque direto a qualquer um dos dois, mas ajudá-los a amadurecer e avançar no processo. A grande verdade: nem Israel e nem o Islã, nesse caso, também ali com um grupo extremista, né, do Hamas, estão corretos. O que acontece? Todos os dois adoram a um Deus. Os judeus, Yahvé, e o Islã, os muçulmanos, Allah. Mas qual dos dois realmente é Deus? A grande verdade é que nenhum dos dois realmente é Deus, o grande Deus, o todo. Todos os dois são deuses locais, são seres, são consciências, são espíritos que dominam simplesmente uma região da Terra. Desde os primórdios, eles estão lutando. Desde o começo das nossas civilizações, os povos são conduzidos por seres e esses seres ficam disputando poder usando o ser humano como instrumento de manifestação. No final das contas, o que acontece? São seres locais. O universo é extremamente grande e essas duas consciências e muitas outras que estão no seu desenvolvimento, também evolutivo, estão aqui na Terra. E também, então, criaram para si, né, esses humanos, né, deram forma a si mesmo. Se você pegar tanto um texto dos dois raiz, você vai ver lá que eles dizem assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Alguns acreditam que esse texto está falando sobre Deus falando sobre o processo dele trazer o homem do nada como se já existisse. Mas na verdade não foi isso que aconteceu na história. A grande verdade é que o ser humano já existia aqui, de certa forma, primitivo. E então, esses deuses pegaram esse ser humano e adaptaram a sua consciência, a sua perspectiva, a sua realidade. Essa é a história verdadeira. Somos frutos, o corpo humano, o físico humano, é fruto de seres com um certo desenvolvimento, não todo poderoso, não onisciente, não onipotente e não onipresente, mas com um grande poder e um grande desenvolvimento. Criaram o ser humano, modificaram, ou seja, deram forma a esse ser humano à sua própria imagem. Por isso que em cada cultura que existe no planeta, existe o Deus desse ser, ou seja, várias entidades, vários seres que nós chamaríamos eles de extraterrestres, seres, às vezes, não necessariamente físicos, outros sim, outros não, mas que manifestaram essa criação, modificaram o ser humano para que
nesse ser humano pudesse manifestar o seu DNA, a sua genética, a sua estrutura. Eu explico melhor isso mais avançado, mais para frente eu vou explicar como foi o processo em detalhes. Mas o que acontece? Se é uma coisa muito óbvia, se Alá ou Javé fossem Deus supremos, eles já teriam vencido o outro. Entendeu? Isso envolve todos os seres que estão na Terra. Se Krishna, se Buda, se todos esses seres fossem realmente seres supremos, né, totalmente poderosos, onisciente, onipresente, não haveria outro. Se existe outro que o equivale, se existe outro que o afronta, se existe outro que o combate, é muito mais compreensível entender que são seres com extremo poder, mas ainda não são oniscientes e onipresentes e onipotentes. Você entendeu? Então o que acontece? Nenhum dos dois vai ganhar. E quem vai perder? O ser humano que não entendeu ainda, que está servindo uma entidade, que está servindo um Deus limitado, não um ser supremo, celestial, verdadeiro, único e todo-poderoso. Porque esse ser ele não precisaria de adoradores, ele não teria concorrência, ele não aceitaria, por exemplo, né, você ora a vida toda por Alá. E aí vem um grupo de pessoas e bombardeia suas casas, mata suas crianças e o seu Deus não faz nada. Da mesma forma que é Israel. Israel tem sido perseguido por milhares de pessoas. E onde está o Deus Todo-Poderoso de Israel? Ou onde está o Deus Todo-Poderoso do Islã? Será que vocês não perceberam? Eu sei que é uma palavra até difícil e eu falo com todo o amor do meu coração para vocês. Porque eu também já passei por todo esse processo de achar que um estava certo, achar que o outro estava certo. Ao mesmo tempo, eu não consegui olhar isso tudo com uma visão apenas de uma pessoa ateia, né? Você vai olhar para trás e falar, não, isso é tudo criação da cabeça das pessoas. Eu sei que a realidade espiritual ela existe. Eu sei que esse ser e a fé e Alá também existe e são reais. Mas o que eu estou querendo dizer é que eles não são o que o povo de um lado e do outro acredita que eles são. Eles se posicionam como Senhor de toda a criação, mas nenhum dos dois é. Nenhum dos dois é. São deuses locais que dominam aqui parte do planeta Terra. Pense bem. Pense bem. Como que um Deus, criador do universo inteiro, na cabeça dos dois, estaria situado, vivendo e se relacionando com apenas um público pequeno de um planeta pequeno nesse grande cosmo gigantesco? Não é sensato entender que esses seres estão fingindo quem eles são? Fingindo o tamanho do seu poder? E utilizando qual poder para então fazer com que essa manifestação aconteça na Terra? Usando o seu poder. Quando você se entrega a eles, quando você se rende a esses seres, você está o fortalecendo para que então você passe a ser instrumento deles. Por isso que o desespero deles,
Por isso que a essência de toda religião é angariar mais pessoas para ela, para mostrar o poder de Deus. Porque, na verdade, o poder de Deus é a soma dessas pessoas. Ou seja, essas entidades, quanto mais elas conectam pessoas, mais pessoas pensando e sentindo, enviam energia e poder para eles. O poder de Deus, o poder desses seres, vem das pessoas que o servem. É as pessoas que enviam energia para esses seres e então eles fazem o que querem. Porém, também são egocêntricos, vingativos, destrutivos e péssimos deuses, para dizer assim. Ou seja, esse planeta Terra é um planeta para processos de reconstrução, de evolução, tanto espiritual para as pessoas que vêm aqui, como nós, que estamos passando esse processo de crescimento, quanto para seres mais que estão também evoluindo, mas em outra frequência, em outro nível superior, porque nós temos os 4 níveis: o nível físico, o nível astral, o nível mental e o causal. Nesses 4 níveis estão conectados, estão atuando esses seres. E eles então ficam ali trocando energia com o povo, fortalecendo a si mesmo para tentar se impor na realidade. Ou seja, tanto as pessoas que o seguem, quanto Deus que clama a ser seguido, estão ainda, infelizmente, precisando avançar no processo evolutivo. Ou seja, nem Israel e nem os Islã estão completamente certos. Você que está aí dentro, faz milhares de anos, já passou quantos milhares de anos, um lutando contra o outro, e nenhum dos dois vence. Não vence porque os seus deuses, como qualquer deuses que existe aqui na Terra, eles não são onisciente, onipresente, onipotente. Isso é uma falácia, é uma crença, é um erro de pensamento. E aí, vocês ficam se matando como irmãos, como seres humanos, para tentar sanar o desejo ardente de egoísmo, de existencial dos seus deuses. Todo mundo tem o que ensinar. Todo mundo tem a sua parte boa. Nós podemos aprender com todo mundo. Mas é preciso entender que existe essa patologia nessas consciências. E nós não somos tão perfeitos. Mas eu compreendi essa verdade. Eu percebi. E eu rompi essa bolha e eu percebi a realidade. É preciso avançar. É preciso entender que os dois são seres que também estão em processo de crescimento, de aprendizagem. Preciso vencer o egoísmo, o autoassédio, porque não vai vencer. Nenhum dos dois vai vencer. Vai passar centenas de anos e os dois acreditando que vão derrotar o outro. Nós vamos acabar com o outro, nós vamos vencer o outro, nós vamos eliminar o outro. Entendeu? Para provar o quê? Que é um vencedor num medíocre país, num medíocre planeta Terra. A Terra é um pequenininho, é uma coisa de nada. E nós estamos aqui, justamente aqui na Terra, para aprender isso. Nós somos consciências que vieram parar aqui na Terra, porque não aprendemos a conviver bem com raças diferentes. Então, todas encaramos aqui para um recomeço, para uma nova tentativa. E a tentativa está sendo frustrante. As pessoas não estão vivendo a fraternidade. Se existe uma palavra que vai fazer com que o ser humano
supere essa escola terra é a fraternidade. Sem compreender a fraternidade, nós não vamos avançar para o próximo nível. Seremos transmigrados para planetas ainda mais densos para fazer uma repescagem novamente, um processo de depuração. Religiões vão surgir novamente. Vai ter cada um aí na sua patologia, acreditando ser um Deus todo-poderoso. Mas todos os dois estão errados. E quem está pagando o preço? Os próprios humanos. Porque os deuses continuam intocáveis. Eles estão em outra realidade, em outra dimensão. Mas quem está pagando o preço para ver qual dos dois é melhor é o outro ser humano que está no estado de inconsciência e não está percebendo que está sendo enganado. A esquerda e a direita ficam se chocando. E quem ganha? Quem está manipulando por cima. E não é uma luta que nunca vai acabar. Não vai acabar. Porque se um ou outro fosse Deus onipotente, onisciente, onipresente, já teria ele mesmo eliminado esses inimigos. Mas daí você compra a ideia que Deus não vai fazer isso. E aí na hora que explode as bombas, e de um lado ou do outro, aí clama esse Deus, e é um Deus que não... Aí a pessoa se sente impotente, porque não vê a manifestação verdadeira, plena desse Deus onipotente. Porque ele não é onipotente. Nem Javé, nem Alá é onipotente, onisciente, onipresente. Eu sei que essas palavras podem ser duras, vou ter muita crítica, mas é a verdade. Eles existem, mas não são o que dizem ser.